Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma live do Capzi. Vamos começar, vamos se achegando, que hoje o tema vai ser muito bacana, o tema vai ser bem interessante, bem importante também, né? Que vai ser a importância das oficinas terapêuticas expressivas no atendimento psicossocial. A nossa coordenadora, Raquel Ribeiro, ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a nossa prática, sobre a importância das nossas oficinas terapêuticas. Vamos falar também sobre a reforma psiquiátrica, vamos falar um pouquinho sobre a saúde mental, a nossa trajetória. Vão deixando aqui nos comentários se tá dando pra ouvir bem, se tá dando pra me ver bem. E qualquer barulho estranho é porque a rua daqui de casa tá um pouquinho movimentada, então tá passando umas motos, umas pessoas falando. Espero que não pegue no vídeo. Então, hoje o nosso tema vai ser esse. E eu acho muito válido, muito importante trazer esse tema para discussão, né? A gente falar um pouco sobre isso e trazer para vocês também um contato maior sobre esse tema, né? Porque muita gente não sabe como que aconteciam as coisas dentro da lógica manicomial, dentro dos hospitais psiquiátricos. Muita gente não conhece muito sobre esse sistema, sobre esse modelo de tratar uma pessoa prendendo ela, né? Hoje a gente está aí vivendo esse momento de isolamento social, esse momento de quarentena, e a gente está sentindo na pele como que é difícil se manter preso, né? Como que abala a nossa saúde mental, como que é difícil se sentir assim. E olha que a gente está dentro da nossa casa, né? Nós estamos no nosso conforto, no nosso lar, mas ainda assim a nossa saúde mental fica bem fragilizada. Agora, imaginem vocês, pessoas que já têm sofrimento psíquico, serem internadas em locais onde não tinham as mínimas condições, né? Não tem como pensar em saúde mental de uma maneira dessa. Existem relatos bem tristes e bem assustadores de pessoas que foram internadas em manicômios, em hospitais psiquiátricos. Por exemplo, tem no livro do Paulo Amarantes, traz o relato de uma mulher que foi colocada numa cela forte e ela foi deixada lá. E nisso ela morreu. Morreu de fome e morreu de frio. Então, o mais inacreditável é saber que o corpo dela foi achado anos depois. Não foi dias, não foram meses, foram anos depois. E quando o corpo dela foi achado, ele já estava petrificado. E quando retiraram o corpo dela dessa sala forte, ficou a marca da silhueta dela no chão. E passaram inúmeros produtos de limpeza, passaram ácido e essa marca não saía do chão. Quando o diretor do hospital ficou sabendo que essa história estava rodando na cidade, já tinha saído das paredes desse hospital psiquiátrico, ele mandou retirar esse piso para que não houvesse nenhuma prova de que isso aconteceu. Mas antes desse piso ser retirado, foi conseguido tirar uma foto desse caso, e essa foto foi publicada na revista Saúde em Debate, número 13 de 1981. Essa revista vocês podem procurar caso vocês queiram, né? Então, assim, é bem assustador isso, porque é um tamanho de descaso que tinham, né, nos manicômios e nos modelos de hospitais psiquiátricos. Então, até a gente chegar nesse modelo de saúde mental que a gente tem hoje, foram 200 anos tratando as pessoas com sofrimento mental, com sofrimento psíquico, no modelo de longas e intermináveis internações. E além dessas internações, muitos atos de violência também, violando qualquer direito que essa pessoa tivesse. Não era respeitado nenhum dos direitos humanos que ela poderia ter. Então, assim, é muito importante trazer esse tema, muito importante a gente falar para vocês como que a gente faz o nosso trabalho nos CAPs, como que são as oficinas e como que é importante o nosso
nosso modelo, né, de saúde mental, porque trazer para vocês isso conseguir fazer com que nunca haja nenhuma hipótese de um retrocesso nos cuidados de saúde mental. Então, é de grande valia trazer esse tema. Eu estou muito feliz da Raquel ter pensado nesse tema, da gente fazer essa live. É de grande importância mesmo. Eu vou convidar agora a Raquel para participar com a gente. E vocês vão colocando aqui nos comentários se tá dando para ver tudo certinho, se tá tudo direitinho. Tá bom? Vamos lá, deixa eu chamar a Raquel. Raquel, não tô conseguindo te convidar. Vamos ver se agora vai. Não tô conseguindo convidar você, Raquel. Eu já enviei convite. Não sei se apareceu aí. Aí, agora foi. Acho que agora foi. Isso mesmo, Helenita. É importante trazer a memória para que volte atrás. É de grande importância mesmo. Olá, Olá, Raquel. tudo bem? Tudo bem? E você? Tá na minha altura legal aqui, tá? Tá, tudo bem. O pessoal tá escutando direitinho aí? Tá Tá, dando para né? ver e ouvir bem. Então, assim como a Joyce também, se escutarem aí algum barulho, são os cachorros aqui da vizinhança, tá? De vez em quando, quando passa alguém na rua, eles latem desesperadamente. Boa tarde a Trabalhar de todos casa é aí. assim mesmo. Exatamente. E, assim, a Joyce já fez essa introdução muito bem feita, né? Sobre a questão manicomial, que a gente não pode esquecer, né? E eu acho que é muito propício nesse momento a gente refletir sobre isso, que as pessoas que não passaram por uma experiência dessas de ficar internadas e nem foram presas pelo sistema. Por isso que no sistema penitencial a liberdade que é o privado, né? Porque ela é muito valiosa, né? Então, Uhum. assim, eu acho que a gente vivendo esse momento, né, em que a gente tem que ficar em casa, e que a gente tem o desejo de fazer as coisas e não pode, a gente tem que refletir o que seria o que é para essas pessoas também, né? E aí, só complementando aí a fala da Joyce, é que a gente tem várias fases, né? A gente não pode falar aqui, mas você, assim, não vai dar tempo, mas vocês podem pesquisar, né? Da loucura de como ela é vista, né? De acordo também com a sociedade, né? Então a gente já teve aí modelos de tratamento moral, né? E de tratamento moral médico. E já teve anterior a isso tratamento religioso, onde essas instituições que internavam as pessoas eram religiosas, né? E depois que teve um pouquinho desse avanço para ser mesmo pela lógica do tratamento. Mas mesmo assim, ainda era uma lógica de reclusão, né? De que as pessoas tinham que ser isoladas, tinham que ser retiradas da sociedade totalmente, né? E isso, Exatamente. assim, estou falando do final do início do século passado, né? E aí aqui no Brasil também a gente tem todas essas experiências, né? Inclusive tem o livro lá, o Holocausto Brasileiro, que fala muito sobre isso, né? Que é um documento, como se fosse um documentário, né? Documentando tudo isso. São inúmeras histórias, como a Joyce falou, né? De pessoas que tiveram que ser, que sofreram várias questões, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que refletir sobre isso, né? Depois, né, a gente começou a, a ter uma mudança ali em relação a isso, né?
da metade do século passado para cá, né? Porque aí já veio essas abordagens de ter assim, uma outra visão em relação aos manicômios. E aí eu quero citar aqui a doutora Nise da Silveira, né? Porque para mim é uma inspiração, né? Até que quem Maravilhosa quiser, mesmo. exatamente, quem tiver preguiça de ler sobre ela, pode também ver o filme, né? Para Isso poder aí. busca aí na internet, que é fácil de achar, um filme com a Glória Pires, né? Ganhou até prêmio, diretor. E aí no filme mostra bem, ela entrando no manicômio e vendo as pessoas lá jogadas, né? Só a base de medicação, tomando choques, e a partir de pequenas expressões que ela observava, né, daquelas pessoas, ela foi construindo esse pensamento, né, do fazer artístico para a expressão e para o trabalho, para esse trabalho com essas pessoas. Tem uma questão na saúde mental, né, que eu acho muito importante, é que a visão dos outros para aquelas pessoas é que elas não estão aqui, não podem fazer nada, né? E a impressão da gente é muito de que as pessoas se expressam apenas pela linguagem verbal, como a gente está falando aqui, né? Que a gente está conversando. Mas a gente tem inúmeras expressões, né? Tem maneiras de se expressar infinitas, não verbais, né? Pelo corpo, né? Pela arte, pela escrita, né? E não necessariamente isso precisa ser uma coisa fechadinha, acabada, como a nossa consciência do momento econômico pós-revolução industrial pensa, né? Não se faz um quadro com o objetivo de ter ali uma estética, ou, né, quando a gente fala de pintura em saúde mental, né? Se pinta um quadro para expressar o que você está sentindo, né? Eu até coloquei aqui Bicho de Sete Cabeças, aí também é maravilhoso, né? Que Ele aí já é mostra, uma assim, de questão. uma maneira. Mostra muito bem como é que funcionavam, né? Os Eu hospitais acho esse psiquiátricos, como é que eram as internações. Eu acho incrível esse filme, porque ele trabalha com uma questão das drogas, né, da partir do menino do uso de drogas e de Uhum. uma inadequação do adolescente à sociedade, que é normal, e o garoto acaba sendo internado e Exato. ficando naquela situação toda, né? Também é um filme muito importante para se ver, porque se defende muito essa internação para usuários de drogas, né? Para dependentes químicos, e assim, mesmo a privação da liberdade, ela não é saudável, né? Ela não é saudável. Então, tem esse filme também. O que a gente vai ao ponto aqui, dizer que a gente, eu gostaria que vocês pesquisassem mais sobre isso, mas para a live não ficar muito longa, a gente vai já direto para o ponto lá, né, das oficinas terapêuticas, porque eu gostaria de aqui já fazer um agradecimento para o meu professor Felipe, Felipe Dante Rodrigues, né, de arte terapia, né, que eu estou fazendo uma pós-graduação em arte terapia, e ele me ajudou nessa apresentação, algumas dicas, né? Então, assim, eu queria partir logo para esse tema, porque muitas vezes a gente percebe que os familiares não compreendem do que se trata aquela oficina ali, aquele momento, né, terapêutico, e na correria a gente também não tem. Então, a gente está aproveitando esse espaço para poder falar um pouco disso, né? As oficinas chama-se de oficina, que é a arte, né? É a arte do fazer, né? Mas são oficinas terapêuticas expressivas. Então, eu volto a ressaltar que o trabalho acabado, ele não é fundamental nesse momento, né? Na verdade, ele pode ser um trabalho
vendido, pode ser um trabalho ali perfeito dentro dos conceitos de estética que a sociedade tem, mas o objetivo dele final não é esse. Né? Através das oficinas, a gente também consegue identificar habilidades, né, de algumas pessoas, talentos, para alguma daqueles fazeres, né? Uma habilidade, um talento para pintura, para música e tal, mas aquele momento ali, o mais em especial de tudo é a expressão do indivíduo, o que ele está sentindo. E aí, dessa forma, eu coloco uma coisa assim, importante, que é observar do que sai aquele momento ali. Então, por isso que eu coloquei aqui, para vocês observarem, porque eu também auto-faço oficinas terapêuticas para mim. E aí, no momento, né, que a gente também não está podendo ter a oficina em grupo, né, porque é uma característica também o grupo para a gente ter a interatividade, a troca, né, de experiências, de tudo, dos pacientes se relacionarem com seus pares, etc. Mas a gente não está podendo. Mas o momento terapêutico, né, ele pode também ser trabalhado em casa. Esse momento terapêutico através da arte, né? Então, nossa, o povo está aí frenético, várias sugestões, sugestão de filme, sugestão de vídeo, eu estou lendo mais ou menos aqui Eu os estou acompanhando comentários. aqui os comentários. Isso. Então, assim, primeiro de tudo, aí eu trouxe aqui o quadro para mostrar para vocês o seguinte: esse quadro eu pintei como uma proposta do curso dessa pós que eu estou fazendo de oficinas terapêuticas, né? E, e era um tema, era livre, né? E também tinha um prazo grande, e aí a coisa era, você pode fazer em qualquer momento, né? E aí eu tive um momento que eu estava fazendo uma live minha particular, que eu faço uns momentos de dança, de recreação, comigo e com os meus amigos, porque eu gosto muito de festa, né? E não está podendo ter festa presencial, então eu faço uma live assim. Estou um pouco parada porque fiquei doente, mas já estou ótima, já estou voltando ativa. E aí eu fiz, e aí eu logo quando terminou a live e tudo, né? Eu fiquei, vou fazer então aquele trabalho agora. Então, aqui, no meu sentimento, não é uma explicação, é um sentimento, né? No meu sentimento, as cores mais claras, como se fosse a minha sensação de estar feliz com aquele momento, com os amigos, com uma maneira que eu consegui realmente explorar. E assim, o vermelho, como significa, né, o sangue, a dor, né, tem essa relação, né? Então, que seria isso? Mas dentre essa alegria de estar, tem esse sofrimento nessa pandemia, né? E tudo muito confuso, tudo muito misturado, sentimentos todos misturados. Foi isso que eu senti quando eu não pensei que eu ia fazer assim. Né? Eu botei uma tela e falei, vou ver aqui, comecei a pintar os lados e daqui a pouco me libertei e botei as mãos todas, né? Então, eu vou fazer aqui também com vocês uma experiência aqui com as oficinas terapêuticas plásticas, né? Que trabalham com isso, que trabalham com tinta. Deixa eu ver como é que fica aqui. Que você pode trabalhar com tinta, com argila, com massinha. Por que esses materiais? Até com barro mesmo. Por que esses materiais? Porque esses materiais, eles dão essa condição de você fazer essa coisa abstrata, né? Não uma caixinha que você vai fazer e tal. Não que você não tenha expressão em fazer um objeto assim, né? Mas aí você vai trabalhar aqui livre com as crianças, né?
e você vai colocar à disposição delas as cores, as crianças e os adolescentes. Só na escolha das cores, a gente já pode perceber como que aquela pessoa está. Porque é natural do ser humano, né, tudo dentro da nossa cultura e dentro do nosso momento, né, da sociedade, porque as cores já tiveram vários significados em vários momentos da história, né? Então, logo na escolha das cores, você vai ver, assim, dentro do conceito que nós temos atualmente, você vai ver como que a pessoa está, se está mais alto astral, se está mais baixo astral, são cores fechadas, né? A gente não percebe, mas quando o dia está ensolarado, independente do calor, não estou falando de temperatura, mas as cores, o céu claro, o azul, as flores, né, dão um up nas pessoas. Enquanto, Sim. ao contrário, né, dão uma... Então, se a pessoa já tem uma tendência, né, uma dificuldade a lidar com as suas emoções, aquilo vai ser refletido ali. Então, como eu estou aqui muito alegre, aqui, festiva de ter melhorado e estar podendo participar de tudo isso, eu vou escolher o amarelo, né? Escolher o amarelo. E aí, como eu ainda estou assim, um pouco, né, começando a atividade, eu vou usar o pincel aqui para poder fazer a minha pintura. E aí eu queria fazer um sol, porque o dia está bonito. Ah, mas o seu sol está torto. É o sol de cada um. Né? A minha proposta aqui não é um desenho, né, de uma... Não estou numa Não aula é um de desenho desenho. simétrico, né? Exatamente. Aí eu começo a fazer. Mas, como esse pincel aqui está me enchendo o saco, eu vou usar mesmo as mãos, entendeu? E aí, dentro do meu momento, eu vou usar o verde, né? Porque é uma cor legal, que eu estou gostando, que eu estou num momento feliz, e vou usar as minhas mãos aqui, ó, para fazer o meu gramado dentro do que eu pensei. Ah, mas isso é um gramado? É o meu gramado. Pode não ser o seu, mas é o meu gramado. Então, eu vou fazer aqui. Aí, vou usar o azul aqui também. Nossa, Brasil, né? Olha só como é que as coisas vão. Eu não botei nessa ordem, não, tá, gente? Isso aqui, a composição aqui é exatamente o que eu espontâneo. Isso eu não planejei, não. Mas isso está no inconsciente, porque a gente falando tanto de Brasil, a Representações gente inconscientes, né? com tantos questionamentos, entendeu? Necessitando a nossa busca da nossa liberdade de expressão, né? Então, acabou acontecendo isso, né? E aí, eu vou usar um pouquinho aqui do azul mais claro, já que ficou assim. Agora, eu penso que, em vez de gramado, está parecendo que é o sol nascendo no fundo do mar, né? O mar verde misturado com azul. Estou pensando já assim, dessa forma agora. Então é isso, gente. É essa espontaneidade, entendeu? Para que se propõe as oficinas terapêuticas expressivas, né? E aí nós temos a expressão plástica, né, que foi como eu falei, que não tem um objetivo, não é uma aula de desenho, né? Nós temos até esqueci o nome dele agora, aqui do nosso usuário lá do Capinzi, que tem uma habilidade muito grande, um talento para o desenho, o Tiago Vaca, né? E aí, então, aí a partir dessas expressões dele, a gente identificou que ele tinha um talento, uma habilidade, e ele foi fazer o curso de desenho. Mas nem é todo mundo. Então, porque eu não tenho uma habilidade, né, para um desenho, para um traço, eu não vou desenhar, eu não vou pintar? Não, eu vou pintar o meu sol do jeito que, entendeu? E assim que se trata a oficina terapêutica. Não é um curso para você aprender a
a pintar, desenhar, fazer uma escultura, né? Um momento de expressão através dessa arte, né? E aí, nós temos também a oficina de música. Deixa eu só beber um pouquinho d'água aqui, que o tempo está seco. É mesmo. Vai falando aí, Joyce, dos recados, enquanto eu bebo água aqui. E- Não, eu ia fazer, falar sobre um comentário aqui que falaram, é o seu desenho e não uma representação do que foi imposta por alguém. E é exatamente isso. Muitas vezes a nossa sociedade tem uma mania de impor como que a gente deve agir, como que a gente deve desenhar, como que a gente deve se vestir. É importante se expressar do jeito que você é, não do que você, a partir do que foi imposto para você. Por exemplo, o sol tem que ser amarelo, redondo, bem simétrico, a nuvem tem que ser desenhada de azul, bem redondinha. Então, eu acho que assim, impor sempre isso, claro que muitas vezes a gente vai desenhar assim, mas também é importante dar essa liberdade, proporcionar essa liberdade para a criança, para o adulto, para o adolescente se expressar de diversas formas, através do desenho, através de uma pintura com as mãos, que muitas vezes também alguns pais, alguns responsáveis, falam assim: ah, não vai sujar a mão, não. Mas pintar com a mão é tão gostoso, você sentir a tinta, Muito. você ver o que você Mexer com pode a fazer com a terra, sua né? mão. Exatamente. Então, assim, isso proporciona outros sentimentos, proporciona você se descobrir, proporciona muitas coisas que vão favorecer a essa criança, vão favorecer esse adolescente. Então, essas expressões são sempre muito, muito importantes. Exatamente, já voltei aqui. E aí, dentro disso, tá também o brincar, né? Você pode inventar Exatamente. mil coisas, né? Se fantasiar, né? E aí, não importa se você não tem, assim, o nariz de palhaço, a peruca em casa, exatamente, né? Se você, o que você tem é uma coisa improvisada, não importa, né? E aí, eu estou falando isso porque eu vou fazer aqui também, falar um pouco da expressão musical, como a gente falou, e é altamente libertadora, né? Sim. Esse momento expressivo, né? E talvez seja por isso que falam, coisa de maluco, que não sei o quê. É libertador, gente. É libertador. As pessoas não podem deixar morrer a criança que existe, porque as crianças, Sim. exatamente isso. Elas nos ensinam essa coisa. Então, vou falar aqui um pouquinho da oficina de expressão musical, né? Vamos lá. Tá dando para escutar? Tá dando. Lele, oxindola, Você saiu lá. vovô. Você saiu lá. Você saiu lá. Lele, uhul! Então, é assim, quando você está ouvindo a música e você está brincando e você está se divertindo, né? E você está se expressando através da música, não importa se eu tenho a voz bonita, se eu não tenho, eu estou altamente fora de ritmo, eu não tenho nada com a música, mas uma batucada,
né? Um barulho que seja, né? Já para mim, aquela música que é importante na forma terapêutica, né? E aí eu volto a dizer, não é uma aula de música, não é o objetivo, não é que a pessoa vire cantora ou que vire instrumentista, que toque um instrumento, mas que ela, entendeu, se expresse através da música, né? Tem gente que não gosta de falar muito, mas gosta de cantarolar o dia inteiro, né? Tem gente que tem essa coisa também de bater, ou de fazer um barulhinho, né? Isso aqui depois eu vou fazer para você em vídeo sobre um chocalho São com tampinhas, né? Tampinhas de garrafa. Ai, que tampinhas de garrafa bacana. PET, e aqui é da água sanitária, né? O ganchinho, Ah, né? legal. Eu vou fazer um vídeo para depois postar aqui para a gente, para fazer também. Né? E você pode improvisar até a panela. Não tem essa, não tenho em casa, né? Não tenho nenhum instrumento em casa. Como não? Depois a gente vai fazer uma live falando disso, mais especificamente da música improvisada, assim, com o corpo, A com a minha música irmã terapêutica. aqui em casa, eu tenho uma irmã de 3 anos. Ela aqui em casa, ela vira e mexe, ela pega os potes, tampa de panela, pega a colher de pau da minha mãe e bate. E é a bateria dela. Ela faz a música dela, canta, dança. E isso é muito bacana, porque é um momento que também é importante botar para fora um sentimento. Às vezes a gente tem vontade de gritar e sair gritando, porque quando a gente é criança, a gente geralmente faz isso. Eu fazia muito, dava louca, saía gritando pela casa. E aí, depois que a gente cresce, a gente não pode mais fazer isso, né? Tem um tabu aí de que a gente, depois que cresce, tem que ser sério, tem que ser uma pessoa muito séria, não pode fazer essas coisas. Menos eu, né? Pois é. Então tem essa questão mesmo, né? Da libertação de um sentimento, né? Cantar e sacudir e tal, e isso, as crianças só nos ensinam, né? E, tá fazendo muito barulho, não é barulho, é a música da pessoa, Isso. né? Né? E, então, vou agora falar da expressão corporal, né? Porque a gente também faz a oficina de expressão corporal. E aí, às vezes, se confunde muito com eu não sei onde que eu coloquei o negócio para ligar. Ah, achei. E aí se confunde muito com a prática da educação física, né? Com a atividade física no sentido de fazer um exercício ou para um bem-estar total do corpo, ou para o emagrecimento, ou para corrigir uma coluna, enfim, para os diversos objetivos. Mas na oficina de expressão corporal, o nosso objetivo também é se expressar pelo corpo, né? Então vamos lá. Aí, gente, o que eu quis mostrar com isso? Que a expressão corporal também é isso, né? Desenvolvida, você não vai fazer exatamente, né? Nós temos o nosso professor, nosso educador físico, que é o Davidson, mas a proposta ali do profissional é para ver como que tá os movimentos, né? Para dar um Uhum. respaldo nessa movimentação do corpo. Mas o mais importante é essa liberação, né? Isso. E aí, naquele momento que eu fiquei paradinha assim, é porque, assim, também quando a gente também tá triste, às vezes, e tal, a gente quer ficar quietinho, né? Paradinho. E aí, às vezes, a gente fala assim,
vou fazer uma limpeza, uma faxina, né? Ou vou dar uma caminhada. Por quê? Porque isso faz uma movimentação no corpo e você está expressando aquele seu momento do corpo, né? E por aí você vai trabalhando essas emoções e tudo de forma subjetiva e individual, né? Porque você trabalha a subjetividade, né, do indivíduo. Então, são todas essas coisas que podem ser feitas em casa com as crianças, né? Então, eu falei da expressão plástica, da expressão musical e da expressão corporal, né? Que são, assim, três vertentes que a gente trabalha muito nas oficinas terapêuticas. Então, são coisas que a gente pode trabalhar em casa também, né? E essa importância de você deixar a pessoa se expressar para além da palavra, né? E tem as pessoas que gostam também, e também é muito a minha vibe, se movimentar, se expressar através da palavra escrita, né? Então, assim, se tem adolescente em casa que gosta de escrever, motiva, né, a pessoa a fazer um diário, a fazer algumas cartas, porque é muito importante o processo da escrita, como ele é feito, né? Que você pensa, você elabora e você coloca até você colocar no papel. E a gente pode observar, né? Isso está muito na teoria da comunicação, que quando você escreve e rabisca, houve uma hesitação. Eu tive até um professor de filosofia que ele não gostava. Quando eu estava saindo da faculdade, estava o advento do computador, né, começando, as pessoas começando a ter computador e queriam levar aqueles trabalhos todos digitados, lindos, e ele não ia anteriormente isso a máquina de escrever, e ele não aceitava. Eu só aceito o primeiro trabalho que você fez, aquele que a gente quer passar limpo, né? Então, também é uma coisa muito gostosa, né? A utilização também da escrita, né? Eu até hoje, quando às vezes eu quero me comunicar e não conseguir verbalmente e tal com meu marido, eu escrevo uma cartinha e deixo para ele. Se eu estiver muito aborrecida e tal, eu escrevo uma cartinha e aí, né, ele lê, pelo menos eu sei que É ele está porque sabendo o que eu penso. na escrita a gente consegue organizar e elaborar e, por exemplo, queria colocar isso, mas não posso colocar dessa forma. Até por isso que na análise, o psicanalista, quando vai trabalhar, por exemplo, os sonhos, né, ele nunca vai aceitar que a pessoa que o analisando leve um sonho por escrito para ele, né? Nunca vai ser uma opção. Vai ser a fala, porque aí, dentro de uma análise, isso a importância está na fala, né? A pessoa falar aquilo que realmente aconteceu, que realmente está no inconsciente, não aquilo que ela elaborou, não aquilo que ela hesitou, como você mesmo disse. Exatamente. E aí, eu estou vendo aqui a Helenita, enquanto você estava prestando atenção com você, a Helenita falando que a gente tem vários usuários lá do Capizi que não falam, né? E assim, é um sofrimento para os pais, muitas vezes vem nessa ansiedade de que, mas ele não fala, ele não fala. Mas nós temos usuários que falam, né, corretamente, e outros que não falam, mas talvez esse que não fala se expresse mais do que o que fala, né? Porque tem todas outras essas linguagens, né? O olhar, né? O corpo, a arte, a música, através dessas expressões eles se comunicam. É a comunicação não verbal que a gente chama, né? Mas como você colocou, né? Como a gente vive nesse processo da sociedade de ter tudo ali, então quem não tem fala, né? Quem não tem audição, quem não tem visão, é como se, né? Mas a gente tem os outros sentidos e a gente tem essa expressão, esse momento de expressão e através de todos esses mecanismos, esses instrumentos, né? Isso aí.
Como a gente falou também na última live, né? Na última live que foi com o Cagério, a gente também chegou a falar sobre isso, né? A importância da música como forma de expressão para essa criança, para esse adolescente, não só de ouvir, não só de dançar, mas também de escrever uma música, né? Que faz muito bem para você expressar um sentimento também, de você ritmar essa música, de você botar, né, musicalidade. É muito importante trabalhar todos esses conceitos, assim. Exatamente. E aí sair um pouco dessa condição de ter a coisa comprada, a coisa feita. Foi como você falou, sua irmãzinha vai lá e pega uma panela. Dali você descobre, entendeu? Se a criança também tem uma habilidade maior para ser ritmista, para poder, né? E é a partir de tudo, mas foi voluntário. E qual é o problema entre um instrumento comprado caríssimo e uma panela? Né? Se tem vários projetos que utilizam assim, dessas formas alternativas. Isso mesmo, isso mesmo. E aí eu queria aproveitar aqui para poder deixar esse recadinho, né, para os familiares ou para quem também tem curiosidade em relação a esse trabalho que a gente faz no CAPESI. Então, a partir, para fazer um resumão, para fechar, a partir da reforma psiquiátrica, com a implantação dos CAPs, né, num outro modelo de atendimento, que não é nem tratamento, né? É um atendimento, porque o nosso atendimento aos nossos usuários não visa uma cura, né? Não, o objetivo não é esse. O objetivo é a reinserção social, né? A minimização do sofrimento daquela pessoa, né? Seja por diagnóstico que for, há um sofrimento. Então, a gente trabalha com isso, né? E não com aquele objetivo de cura, definido para outros atendimentos em saúde, né? O atendimento em saúde mental visa minimizar o sofrimento, né? E reinserir essa pessoa na sociedade, que ela se sinta na sociedade como qualquer outra, né? Incluída como qualquer outra, né? Por isso que, então, às vezes a gente explica por que é importante as crianças e adolescentes do CAPS frequentarem outros espaços, né? Escolas, ou outros atendimentos médicos que necessitem, né? Todo o mundo, que todo mundo participa, né? E aí, com essa criação dos CAPs e com essa forma do fazer, da utilização das coisas para se expressar e ter um momento de terapia, né, no sentido de expressar suas emoções, né, a gente faz aquele momento que a gente chama de oficina, e aí a gente constrói, né, muitas vezes com os que são verbais ou os que não são verbais, através da expressão que a gente percebe da mensagem que eles estão passando para a gente, ou até mais adolescentes, a vontade deles mesmo falada, e aí a gente monta um projeto terapêutico singular. O que é esse projeto terapêutico singular que todo mundo fala e que... Então, projeto, né, porque é uma construção, né, daquele atendimento, né, de como aquela pessoa vai ser atendida naquele espaço. Terapêutico porque tem esse objetivo, né, de trabalhar terapeuticamente as emoções, o sofrimento e tal. E singular porque é para aquela pessoa. Ela não é... Ninguém é igual a ninguém. Né? Então, a gente trabalha isso a partir dessa percepção, dessa conversa, da percepção dos técnicos na equipe multidisciplinar que o CAPS tem, né? Que os CAPS têm, não só o CAPSI. Cada um monta a sua observação, a gente monta esse projeto terapêutico, né? Singular, para que esse indivíduo participe naquele momento. Né? Então, por isso que, às vezes, os responsáveis veem, mas eu queria que ele estivesse, ele só pode vir às terças, ou ele pode, eu queria que ele estivesse na música, ou eu queria que ele estivesse na atividade física. Mas a observação e a construção desse paciente com os técnicos foi de que o melhor para ele se expressar
é a música, e não a atividade física. E vice-versa, aí cada um com o seu, né, apresenta se expressar. E aí a gente vai montando esse projeto, né? Então, não é se a pessoa está necessitando de uma atividade física, que sempre é importante, né? Ela pode fazer uma atividade física, né, fora do CAPSI, e no CAPSI fazer a oficina de música, porque ali ela se expressa melhor, né? Espontaneamente, né? Então, para a gente ter essa diferença entre os objetivos das oficinas terapêuticas e, do, das atividades que tem como objetivo você ter uma formação em música, né? Aprender, né, os padrões, né? E outra coisa que eu queria falar também era sobre esse momento que a gente está vivendo, passar um recado de que a gente não está podendo se reunir em grupo, né? O que é muito importante para os nossos usuários também, mas que a gente em casa pode estimular isso aos adolescentes, às crianças, né? Estimular esse momento expressivo. Isso aí. E é importante também a gente estar fazendo essas lives, essas oficinas, e a gente tem tentado mesclar aí os conteúdos. A gente já trouxe algumas coisas para as crianças, já trouxemos alguns conteúdo de receita, e também esses conteúdos mais sérios, que é mais para os pais e para os responsáveis, porque, como a Raquel falou, geralmente, assim, no dia a dia, é uma correria doida, a gente termina uma oficina e mal terminou uma, já está começando outra, então às vezes a gente não tem muito tempo de falar com esses pais, né, com esses responsáveis. Então, esse momento que a gente está tendo também é importante para vocês conhecerem um pouco da nossa realidade também, de como que é feito o nosso trabalho, de terem mais ciência de como que os seus filhos ficam com a gente, o que é realizado com eles. Porque não foi, deixando claro que assim, não foi de ninguém do CAPS, nenhum responsável do CAPS foi fora, mas eu já ouvi que assim, mas vocês fazem o quê? Ficam brincando com as crianças. E sim, brincamos com as crianças e é extremamente importante e nunca isso pode ser desmerecido, porque o brincar para a criança é a melhor forma dela se expressar, dela se desenvolver. A criança nunca a criança vai conseguir se expressar verbalmente ou de N maneiras a partir do momento em que ela é inserida nesse meio. Então, como que essa criança vai ser inserida nesse meio? A partir das brincadeiras, né? A partir do brincar, a partir do cantar, do dançar. Então, sim, as oficinas terapêuticas elas são feitas através da brincadeira. E como a Raquel falou, tem dia que tem um que não está querendo brincar, e aí a gente se divide, né, durante as oficinas. E então, o que a gente pode fazer? Vamos pensar junto, sempre visando a singularidade daquela criança, daquele adolescente, sempre procurando ver o que ele está querendo fazer naquele momento. Porque como a gente estava falando aqui, muitas vezes as coisas são impostas, né? Bom, temos que fazer isso, depois é isso, depois aquilo. E às vezes a gente não consegue escutar essa criança, escutar esse adolescente, que também é muito importante. Exatamente, exatamente. É muito importante deixar a criança e o adolescente ser criança e adolescente, né? Não pular fases, né? Isso, exatamente. Porque, né, pular fases não é legal. Eu volto a dizer aqui, né? Nós estamos com atendimento presencial restrito, né? A gente faz ao máximo para atender as pessoas, né, de maneira que elas não se ponham em risco. Então, lembrando, nosso telefone 3365-5647, né? E os nossos canais também virtuais, através do Messenger, através do e-mail, né? capzi.angra@hotmail.com, né? E os telefones que os responsáveis têm dos técnicos, né? Também quem tem os telefones de técnicos
que tem essa referência pode enviar uma mensagem, fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, sem ter que ir até a unidade, se colocar em risco e etc. e tal, né? E é isso. Eu gosto de misturar as coisas, né? Como você falou, um papo sério, mas falando de carinha de palhaço, né? Isso aí. Então, por isso que eu trouxe essa abordagem aqui para a gente hoje, tá? Também quero falar que vai ter muitas lives aí que já estão pré-agendadas, né? A gente tem é, ainda culinária ainda, que estão marcando aí. A gente vai ter uma musicoterapeuta também. A gente vai ter também uma professora de educação física que vai falar sobre os benefícios na água, dos exercícios na água, enfim, tem outros profissionais que vão falar dos cuidados em casa, com as crianças em casa. A gente está programando, está procurando profissionais responsáveis, né, e assim, que queiram passar essa mensagem para vocês. Né? Então, a gente está procurando ao máximo que esse projeto Capizi na sua casa, que ele valha para vocês, para a gente dar o mínimo de conforto, né? De acalmar esse momento tão conturbado. E para quem se interessou um pouquinho no início da live, a gente falou um pouquinho sobre a história, né, da saúde mental, até a reforma psiquiátrica. Tem um livrinho, eu não sei se vocês vão conseguir ver aí, do Paulo Amarante. Está dando para ver? Tá? Saúde mental e atenção psicossocial. É da Fiocruz. É um livrinho bem pequenininho, bem baratinho também. Compra pela internet, ele chegou super rápido aqui em casa. E ele fala sobre a trajetória da saúde mental. E é muito bacana, assim, é muito, muito interessante mesmo. Fala sobre a história e traz alguns relatos também. É um livro bem pequenininho de ler, bem rapidinho. E é isso. E assim, lembrando também isso, que dentro da reforma psiquiátrica também, a questão muito importante do protagonismo do paciente e dos familiares. Então, quanto mais os nossos pacientes, os nossos usuários dos CAPs se apropriarem né, disso, sejam informados, levantarem a bandeira e tudo, e os familiares também, a gente vai fortalecendo essa causa, né? Porque Isso é mesmo. preciso, não só dos profissionais técnicos em saúde mental, ou profissionais que trabalhem nesse ambiente, mas os familiares eles têm uma força imensa, imensa, né? E o próprio usuário, né? Nossos adolescentes e tal. Ali ele está falando aqui que a dica do livro é ótima, eu também assino embaixo, né? Para a gente poder cada vez mais se informar e falar dessas coisas. Isso mesmo. Então é isso. Acho que hoje a nossa live vai ficando por aqui. Os comentários eu não consegui acompanhar muito, mas o último da Helenita aqui é brincar é o trabalho da criança e é isso. Eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar aqui para vocês hoje é essa. Deixem as crianças brincarem, se expressarem e continuem se cuidando. Sigam em casa, tomando todos os cuidados, só saiam quando for necessário, porque por mais que a gente esteja vendo que as coisas estão reabrindo, estão voltando ao normal, a gente ainda não tem uma segurança de ter uma vacina, de ter um medicamento realmente comprovado, né? Então, sigam se cuidando. A gente fica por aqui. Depois, se vocês quiserem colocar aqui nos comentários da nossa live, acho que se vocês se motivaram com a nossa live aí, colocar fotos e vídeos das crianças ou de vocês, botando para fora esse sentimento, dançando, pintando. Também vai ser muito legal. E aí depois a gente compartilha aqui na nossa página, tá bom? Exatamente isso. Um beijo a todos. Estamos aí para o que der e vier. Depois a Joyce vai colocar lá no YouTube para quem não assistiu, quem Isso você aí, queira isso aí. recomendar, entendeu? Se quiser botar o meu momento de palhaço dançando para as crianças lembrarem de mim, tá? Isso E mesmo. pode utilizar como forma de recreação,
tá bom? Um beijo. Tchau! É isso, gente. A gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Fiquem bem, fiquem com saúde. Tchau, tchau. Até a próxima.